Boa noite. Vamos aguardar mais 2 minutos a ver se chega mais alguém. Entretanto, damos início à nossa formação. Boa noite, então, a todos. Sejam bem-vindos a esta Masterclass Mais-Valias em IRS. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela Salgado, sou CEO do Grupo Ângela Salgado, fundadora do Lugar de Empresário e mentora do projeto Clip Me Up, Mob de Empreende. Antes de mais, quero avisar-vos que esta Masterclass vai ser gravada e posteriormente colocada à disposição de todos no nosso canal de YouTube do Grupo Ângela Salgado, o qual convido a subscreverem. Hoje estou aqui para vos ajudar a perceber um pouco mais sobre impostos com o tema mais-valias. Estou muito feliz por estar aqui convosco e ter a oportunidade de poder partilhar conhecimento sobre fiscalidade, uma área muito ambígua e muito complexa para todos nós. Eu sei o quanto o tema da fiscalidade é importante para todos nós e como o tema hoje afeta diversas vezes e várias pessoas de formas diferente, pontual e porque é um imposto pago mesmo pontualmente, tal como iremos ver ao longo deste tempo que estaremos aqui. Bom, as mais-valias em IRS. Antes de mais, para quem não me conhece, mais uma vez vou-me passar a apresentar. Eu sou contabilista certificada, peço desculpa. Eu sou contabilista certificada pela Ordem da OCC, licenciada em Contabilidade e Administração,
mestre em auditoria, pós-graduada em recursos humanos e fiscalidade, especialista em empreendedorismo racional, formadora certificada pelo IFP, CEO do Grupo Ângela Salgado e fundadora do Lugar de Empresário. Para nós estudarmos as mais-valias, eu deixo aqui a fundamentação legal sobre este tema. Vamos nos debruçar sobre alguns assuntos no IRS, no Código IRS, a Lei 53/2023, o Decreto-Lei 442/88 de 30 de novembro e a Portaria 340/2023 de 8 de novembro sobre os coeficientes de valorização da moeda. Iremos assim abordar estes temas: o que é o IRS, o quem deve declarar, o modelo 3 de IRS, o anexo G, o artigo 10º do Código de IRS, o artigo 43, as despesas a deduzir nas mais-valias, como se calculam as mais-valias e qual o valor das mais-valias sujeitas a IRS. Quando nós falámos na Masterclass sobre o que deduzir no IRS, já abordámos este tema, mas faz sentido hoje voltar a falarmos aqui o que é o IRS. E então, estamos a receber uma informação que não estão a ouvir. Por favor, conseguem me dar feedback se me estão a ouvir? Os restantes? Eu vou continuar. Não sei, eu julgo que o senhor António que não tem o micro ativo. Eu julgo que seja por isso. Bom, o que é o IRS? O IRS é um imposto que incide sobre as pessoas singulares, ou seja, nós indivíduos. Incide sobre o valor anual dos rendimentos de várias categorias que nós temos. Ou seja, todos os rendimentos que nós obtemos no território nacional é sujeito a imposto. Assim, nós devemos declarar na declaração modelo 3 de IRS. Rendimentos de trabalho dependente, trabalhadores por conta por independentes, trabalhadores independentes, rendimentos empresariais e profissionais, rendimentos de capitais, rendimentos perdiais, incrementos patrimoniais e ou pensões. Os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, estão sempre sujeitos à tributação, seja qual for o local onde obtenham a moeda e a forma como são oferidos. Ou seja, quer esteja no território nacional ou não, quem é cá residente tem sempre que declarar cá o rendimentos obtidos. Assim, ficam sujeitos, por artigo 13, sujeitos a IRS pessoas singulares que residam no território nacional, território português e que nelas não residindo, mas obtêm aqui rendimentos. Ou seja, quem tem cá rendimentos tem que declarar. Quem não, os residentes e não residentes têm sempre que declarar cá os rendimentos que obtenham, salvo algumas exceções. Passando propriamente para a modelo 3 IRS anexo H, peço desculpa, anexo Q. Neste anexo nós temos de declarar as mais-valias sujeitas à tributação. Quando há imóveis, quando há vendas de um imóvel, quando vendemos um imóvel, quer seja urbano, rústico ou direitos sobre imóveis, se nós tiver exclusão de tributação, será declarado no anexo Q1. Hoje vamos falar, aqui resumidamente, do anexo G, mais-valias em imóveis. Então, a venda de imóveis, independentemente de ter gerado mais ou menos valia, porque também pode ocorrer de ser uma menos-valia, ou seja, ter uma perda, tem que ser obrigatoriamente declarada na declaração de IRS aos rendimentos do ano em que ocorre a venda. Se houve a venda de um imóvel em 2023, na declaração de IRS 2023 tem que ser declarado esse imóvel. Exceções. Apenas se aplica a imóveis adquiridos após 1 de janeiro de 1989 e a venda de terrenos de construção adquiridos após junho de 1965. Onde se declara?
Conforme podem ver aí aqui na tela, nós temos vários anexos. Cada anexo deve-se mencionar os rendimentos que obtemos. No anexo H, devemos colocar os benefícios e ações que nós estivemos a falar na última Masterclass. Hoje é no anexo G. E conforme podem também verificar, o anexo G1 diz mais-valias não tributadas. São aquelas exclusões que não se enquadram aqui. Nós no anexo G temos que declarar no quadro 4 o imóvel que foi sujeito a uma venda. Isto hoje está um bocado complicado. Então, para preenchimento do anexo G, nós temos de ter estes documentos necessários para o preenchimento. Ou seja, devemos ter a data e o valor da venda, a data e o valor da compra, as despesas e encargos necessários à compra, venda ou valorização, identificação da freguesia do imóvel vendido, identificação do artigo matricial, se é urbano ou rústico, da fração e da cota-parte detida detida no bem. Ou seja, a cota-parte tem a ver quando nós herdamos alguma coisa, ou quando nós vendemos em conjunto com o nosso cônjuge, em que se for em conjunto com o cônjuge, a nossa cota-parte é 50%. Nós só vamos declarar na nossa declaração os 50%. No artigo 10 é o artigo principal do Código de IRS que fala sobre as mais-valias. Então, este artigo é bastante extenso. Eu tenho aqui exposto o que ele refere, as situações que refere o artigo, e eu vou citar algumas, mas para melhor entendimento é necessário que leiam com bastante atenção o artigo para perceberem melhor o que é que ele diz. Mas, sob esta designação incluem aqueles ganhos ou rendimentos ocasionais ou fortuitos, que não resultem, portanto, de uma atividade do respectivo titular pré-ordenada ou dirigida à obtenção. Ou seja, nas mais-valias, que é o que diz o artigo 10, só entram aqueles ganhos ou rendimentos ocasionais, ou seja, que só acontecem pontualmente. Ou seja, se nós tivermos um rendimento fixo, de uma casa arrendada ou de uma situação compra e venda de imóveis num exercício, uma atividade, nós aí não podemos gerar mais-valias, faz parte da nossa atividade e não é ocasional. Portanto, nesses casos não é declarado aqui, pode ser no anexo B, por exemplo, no caso de trabalhadores independentes, empresários em nome individual. Neste caso, é só pessoas que sujeitos passivos, não é? Pessoas que estejam sujeitas a pagar imposto, a tributação, no caso da venda de um imóvel, de uma herança ou do próprio imóvel de habitação permanente, alguma situação pontual. E aí deve ser colocado no anexo G a declaração dessa mais-valia. Consideram-se como mais-valias qualquer valorização ocorrida em quaisquer bens ou direitos alheios à atividade ou vontade da entidade em cujo património para tal valorização se irá afinal repercutir. Ou seja, é mesmo isso que eu estou a dizer. Só quando existe algo que seja fora da atividade é que é gerada uma mais-valia, ou menos-valia, não é? Declarado no anexo G do IRS. Ora, como vem aqui, o número 1 tem aqui algumas alíneas que são extensas, não é? Só vou citar aqui algumas, principalmente a linha A, que é aquilo que nós estamos a tratar hoje, que é mais-valias em bens imobiliários, a alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, mas existe mais uma série de situações em que gera mais-valias, como a alienação onerosa de partes sociais ou de outros bens, valores mobiliários, alienação de propriedade intelectual, industrial, cessão onerosa de posições contratuais ou de outros direitos, operações relativas a instrumentos financeiros, entre outras situações, tem aqui, não me vou estar a alongar, mas realmente tem mais situações em que geram mais-valias e que devem ser declarados no anexo no nosso IRS.
No nosso número 3 deste mesmo artigo, como eu disse, este artigo é bastante importante, volto a reforçar que devem realmente ler de forma constante, permanente, para perceberem melhor o que é que ele quer dizer, mas neste número 3, os ganhos consideram-se obtidos no momento da prática, ou seja, no momento, nos casos de promessa de compra e venda ou de troca, presume-se que há um ganho obtido que se verifica a tradição ou posse de bens ou direitos do objeto de contrato. Nos casos de afetação de quaisquer bens de património particular, a atividade empresarial ou profissional exercida pelo seu proprietário, o ganho só se considera obtido no momento ulterior à alienação onerosa dos bens em causa ou da concorrência de outro facto que determina o apuramento do resultado de condições análogas. Também, nos contratos de permuta de bens presentes por bens futuros, a tributação apenas ocorre no momento da celebração do contrato. Ou seja, basicamente só acontece aqui, o considera-se obtidos os rendimentos, os ganhos no momento da prática, quando ocorre efetivamente uma venda. Ok? Se a venda, se há uma intenção de venda em 2022, a venda só ocorre em 2023, é na declaração de 2023 que vamos declarar esses rendimentos. No número 4, diz que o ganho sujeito a IRS é a diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição. Nós vamos ver mais à frente como é que isto é mais concretamente, mas é para ficarem aqui com indicação de onde é que está escrito na lei a forma como se apura o ganho sujeito a IRS, ok? O ganho que vai gerar vai ser base para tributação. No número 5 deste artigo, eu tenho a ponto mais importante, por assim dizer, que muita gente considera como a chave para isto tudo, para se conseguir fazer uma exclusão de tributação dos ganhos. Ou seja, quando nós temos ganhos provenientes de uma a transmissão onerosa de bens destinados à habitação própria permanente do sujeito passivo ou do agregado familiar, quando há aqui, queremos que haja aqui uma exclusão da tributação dos ganhos quando é vendida um imóvel, que é a nossa habitação própria permanente, não é? Deve cumulativamente cumprir os pontos que aqui tem. Deve ser o valor de realização deduzido da amortização eventual do empréstimo para a aquisição do imóvel, seja reinvestido na aquisição de uma propriedade do imóvel, ou seja, o valor a ser reinvestido é o valor de realização, o valor que se vende, deduzido de eventualmente um empréstimo que se tenha. E ou respectiva construção ou na ampliação, melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, situado em território português ou noutro território de outro Estado membro da União Europeia. Também deve o reinvestimento previsto na linha anterior, ou seja, previsto no que está aqui no número 5, o número 1, a linha A, ser efetuado nos 24 meses anteriores e nos 36 meses posteriores. Ou seja, nós podemos vender o imóvel agora e reinvestir e vender agora o imóvel, mas ter já adquirido um terreno para construção, uma habitação, uma casa para habitação própria permanente no ano anterior. E isso faz parte do reinvestimento dos 24 meses anteriores. Mas temos até 36 meses posteriores após a data da realização, da celebração do contrato, da escritura, para poder fazer o reinvestimento. O sujeito passivo manifesta a intenção de proceder ao reinvestimento, ou seja, no momento do preenchimento da declaração, tem que dizer que quer reinvestir, ainda que seja parcialmente, ou seja como for. Tem que ser dado a intenção na modelo 3, que há a intenção de reinvestimento. A minha sugestão é que, na dúvida, coloquem sempre reinvestimento para poderem realmente, a posterior, fazer essa dedução no IRS para pagar menos mais-valias. O imóvel transmitido tenha sido destinado à habitação própria permanente, ou seja, isto só se aplica a quem tiver casas, imóveis para habitação própria e permanente. Não serve para casas que se compre para arrendamentos ou para outros fins.
quer do sujeito passivo, quer do agregado familiar, e comprovada através do respectivo domicílio fiscal, ou seja, nos 24 meses anteriores à data da transmissão. Outro regime é os sujeitos passivos não tenham beneficiado no ano da obtenção dos ganhos e nos 3 anos anteriores do presente regime da exclusão, sem prejuízo da comprovação do sujeito passivo, efetuada em procedimento de liquidação de que não observância da presente condição se deveu a circunstâncias excepcionais. O número 6 diz aqui que não há benefício do número anterior, ou seja, do 5, que é o benefício de reinvestimento. Trata-se de aquisição de outro imóvel em que o adquirente não afete a sua habitação ou ao seu agregado familiar decorrido 12 meses após o reinvestimento. Nos demais casos, o adquirente não requeira a inscrição na matriz do imóvel ou alterações decorrentes decorrido 48 meses depois da data de realização. O sujeito passivo e o seu agregado não tenham fixado no imóvel o seu domicílio fiscal. Ora, eu sei que isto é muita informação e aqui o artigo 10 está transcrito aqui tudo aquilo que é necessário para ter lugar a tributação, a exclusão e em que situações é que não ocorrem. Como já disse, é de bom vocês realmente verem este artigo, caso gere uma mais-valia, para poderem entender em que situações é que se enquadra e qual é as condições para obter o reinvestimento. Por conseguinte, temos o artigo 43, que também é associado ao artigo 10º, mas aqui o que é que ele diz, o artigo 43? Fala que os valores de rendimentos qualificados como mais-valias é correspondente ao saldo apurado entre as mais-valias e as menos-valias realizadas no mesmo ano. Ou seja, nós podemos ter várias vendas de vários imóveis. Podemos ter heranças, podemos ter imóveis que nós temos arrendados, mas que vamos vender, podemos ter várias situações. O valor de rendimentos qualificado, ou seja, o valor que vai ser apurado, é a soma de todos os valores entre as mais-valias e menos-valias. Uns podem dar mais-valias, outros menos-valias. Juntando todos, vai gerar um valor e esse valor é que é sujeito à tributação. Dizendo aqui, importante, no número 2, a linha B, essencialmente, não deixando de ser importante, mas que se aplica à generalidade dos casos, é a linha B, que o saldo referido no número anterior, ou seja, as mais-valias, positivo ou negativo, apenas considerado em 50% do seu valor, ou seja, só paga imposto sobre 50% do valor. Se a mais-valia der 10.000, só vai pagar imposto sobre 5.000. Ora, despesa de deduzir nas mais-valias. O artigo 51 enumera de uma forma mais difícil de entendimento, não é? E eu tentei colocar aqui de uma forma sucinta aquilo que é necessário e que se pode deduzir nas mais-valias. Este é um tema que é recorrente nos questionarem sobre o que é que entra, o que é que podemos deduzir, como é que podemos fazer o reinvestimento, o que é que nós podemos deduzir na mais-valia, o que é que. Prontos. Eu tentei colocar aqui algumas despesas que podem deduzir. Na venda, o certificado energético e a comissão paga à agência imobiliária. Quando a compra, nós temos uma série de impostos que pagamos. O IMT, o imposto de selo, encargos notariais, registro predial, custos com solicitadoria. Nós podemos ter comprado há 10 anos e ter estes custos. Quando nós for vender o imóvel, passados estes 10 anos, no momento da venda, nós podemos deduzir estas despesas na mais-valia. Ok? Portanto, é de bom grado guardarem todos esses documentos para quando fizerem a venda do imóvel, terem esses valores para deduzir. E mais, as obras de melhoria, as obras de conservação da casa realizadas nos últimos 12 anos. Eletrodomésticos fixos, como exaustores, ar-condicionado, caldeiras, alarmes de segurança, painéis solares, entre outros. Ou seja, tudo que for feito no imóvel no prazo dos últimos 12 anos antes da venda, que seja para melhorar, troca de janelas, restauro de um espaço,
não para ficar mais bonito, mas para ter melhores condições de habitabilidade. Tudo o que for feito fixo no imóvel é suscetível de poder deduzir no IRS nas mais-valias. As despesas devem estar devidamente comprovadas, uma vez que pode ser exigida por a sua prova no prazo de 4 anos. Ou seja, nós podemos fazer agora a declaração de 2023 e nos próximos 4 anos podemos ter uma inspeçãozinha para fazer provas das despesas que estão deduzidas para ver se efetivamente aconteceram. No caso da Comissão de Mediação Imobiliária, além do respectivo recibo, é necessário que na escritura de venda seja mencionada que a transação foi por recurso à intermediação imobiliária. Ok? Aqui, para nós calcular, foi aquilo que eu disse anteriormente, tenho aqui como se calculam as mais-valias. Quando eu falei na fundamentação legal, o último ponto falava em coeficiente de desvalorização da moeda. Isto o que é? Um valor que é aplicado para saber quanto é que o imóvel vale hoje. Imaginemos que o imóvel foi comprado há 10 anos, nós hoje ele não tem o mesmo valor de há 10 anos atrás. Então há um coeficiente que se aplica ao valor da aquisição para saber quanto é que esse imóvel vale hoje de facto. Ou seja, nós para calcular a mais-valia ou menos-valia, usamos esta fórmula que temos aqui. Valor de realização, que é o valor da venda, menos o valor da aquisição atualizada à data de hoje, com um coeficiente de desvalorização da moeda, menos encargos com a realização e aquisição, mais despesas com a valorização da casa. Ok? Que foi aquilo que falámos anteriormente. Tudo aquilo que nós tiver de despesas para a valorização, esta pode ser considerada aqui para abater. É importante aqui referir ainda que, para calcular as mais-valias, em regra, a autoridade tributária, as finanças, considera sempre o maior dos dois valores, o valor da aquisição ou o valor patrimonial tributário. Porque os nossos imóveis, quem tem imóveis, não é? Estão valorizados nas finanças. Se o valor das finanças for superior ao valor de realização, da aquisição, é esse valor que deve ser considerado. Qual o valor das mais-valias sujeitas a IRS? Em regra geral, 50% das mais-valias estão sujeitas a IRS, sendo a tributação efetuada por englobamento, aplicando as taxas do artigo 68. Ou seja, nós temos uma mais-valia, vai no anexo G, mas também somos trabalhadores por conta de outra, ou até temos uma atividade independente, em que são declarados no anexo A, no anexo B, porque o IRS tem diversos anexos. As mais-valias vão para o anexo G e a mais-valia, 50% da mais-valia, tem que ser junta aos restantes rendimentos. Vamos supor que nós temos rendimentos da categoria A totais de 20.000, temos na categoria B total de 10.000 e temos uma mais-valia de 5.000, já em 50%. Então estamos aqui a falar o total dos rendimentos 25.000. É este total, ou englobamento, não é? Ou juntar isto tudo, que vai-se aplicar a taxa, que está no artigo 68. O artigo 68 tem várias taxas e elas progressivas. Quanto maior for o rendimento, maior é a taxa. Ora, as mais-valias vão concorrer para isto, que quanto vão englobar no rendimento coletável para poder saber qual é a taxa a apurar. O tratamento fiscal das mais-valias imobiliárias aplica-se também desde 1 de janeiro a não residentes em Portugal. Ou seja, quem é não residente, neste momento, está de facto com uma tributação aproximada a um residente. As mais-valias imobiliárias obtidas por não residentes antes de 2022 aí eram tributadas a 100%, mas estavam sujeitas a uma taxa especial de 28%. Ou seja, hoje em dia os não residentes são tributados em 50% pelas taxas do artigo 68, enquanto anteriormente era a 100%, mas a taxa fixa 28%. Ok? Em que a taxa máxima do artigo 68 é 45%. Portanto, fica aproximado
os 28% para 100%. Estamos a chegar perto do fim, desta breve exposição sobre as mais-valias, mas antes de mais queria deixar aqui um pequeno resumo. As mais-valias são ganhos obtidos pontualmente, não gerados de uma atividade de comércio e ou indústria. Usei um 7, mas era uma barra. Os imóveis excluídos de tributação são obrigatórios de comunicação, no guia 1 do modelo 3 de IRS. Os documentos necessários para o preenchimento do anexo G, que é para aqueles que não são excluídos, são obrigatórios comunicar no anexo G da modelo 3, é essencialmente escritura de venda, escritura de compra, caderneta predial, salvo aqueles que tiverem despesas que podem levar a uma dedução da mais-valia. As mais-valias mobiliárias, a tributação em residentes é 50%, englobado nos restantes rendimentos obtidos, aplicando as taxas do artigo 68. A tributação de não residentes aplica-se igual aos residentes. O valor de realização é o valor a reinvestir e não a mais-valia. Ao valor de reinvestimento é deduzido o valor do empréstimo. A data do reinvestimento é de 36 meses, desde o momento da venda, ou seja, se vende hoje, ao dia 7 de março de 2024, tem até dia 7 de 3 de 2027 para fazer o reinvestimento. Ou seja, não é um ano civil, é mesmo a data limite. Só quero ressalvar aqui antes de terminarmos, para passar para as dúvidas, uma situação. Imaginemos que há um valor para reinvestimento. Vamos supor que o valor de realização foram 250.000. Nós tivemos um empréstimo de 100.000. O valor de reinvestir vai ser 150.000. Mas a mais-valia calculada é diferente. Imaginemos que no fim a mais-valia vai dar um valor de 10.000, mas o reinvestimento é 150.000. Isto é complicado porque o valor que vão ter que reinvestir é muito superior à mais-valia. E vocês perguntam-me assim: e como é que depois nós vamos pagar a mais-valia então? Qual é a vantagem? Porque 150.000 de reinvestimento está para 50.000 ou 10.000 de mais-valia, ou seja, depois vai fazer uma regra 3 simples, é assim que nós chamamos, para saber a percentagem que se reinvestiu em face a mais-valia. E passados 3 anos, os 36 meses, vai ser feita uma nova nota de liquidação do IRS com base no reinvestimento que nós temos que ir comunicando ao longo dos 3 anos o valor que vai sendo reinvestido. Era esta a última explicação que eu queria dar. Estou ao dispor para quem tiver dúvidas, questionar. Bem, julgo que ninguém tem nenhuma dúvida dos presentes. Isto realmente é só em caso realmente práticos, não é? Quando nós estamos com a situação na pele é que sentimos as dúvidas, mas fica aqui uma pequena explicação. A senhora Antónia disse boa noite e grato por mais uma importante aula. No princípio tive problemas com o som, agradeço que nos enviar a gravação. Sim, senhora António, se não me tiver a ouvir, vai ser colocado no canal do YouTube, do grupo. Nós depois partilhamos também o link para poderem assistir desde o início. Mas como eu estava a dizer, pronto, quando tiverem dúvidas, vai ter esta gravação, podem recorrer para retirarem as dúvidas ou contactar connosco, que estamos aqui para vos ajudar. Muito obrigada pela vossa presença. Até já, boa noite.